Cordiais saudações, caríssimos internautas, bem-vindo a este podcast para falar deste workshop sobre decolonidades que vai decorrer no dia 29 de julho na Sala de Grandes Eventos do Instituto Superior Mutassa, um evento organizado pelo ISMO em parceria com a Associação Reconstruindo a Esperança, a Fundação Alberto Chipande, o NISA, a Mitramo e também o Círculo Psicanalítico de Moçambique. E para falar sobre este grande evento, temos aqui conosco hoje no estúdio o Dr. Boia Efraim Júnior, ele que é psicólogo clínico e psicanalista e que vai falar um pouco sobre este grande evento, ao qual desde já convido a fazer parte. Muito boa tarde, doutor, seja muito bem-vindo e vamos falar um pouco sobre este evento que vai decorrer no dia 29 de julho na Sala de Grandes Eventos do Instituto Superior Mutassa. O microfone é todo seu. Gostaria que aproveitasse a oportunidade para poder cumprimentar os nossos internautas. Primeiro, cumprimentar a si e agradecer pela honra de ter sido convidado para este espaço nobre. Então, o evento, além da zona do ser, do não ser, que é este evento sobre decolonidades, é um evento que é importante para os internautas, pelo que estão cumprimentados e convidados a participar no evento. Muito bem, doutor. Qual a importância da realização deste workshop sobre este assunto de colonidades para a sociedade moçambicana, exatamente neste contexto que vai ser abordado lá? Portanto, decolonidades quer dizer que nós fomos um povo com muitas culturas que, no contacto com o colonialismo português, resistimos, lutamos contra o colonialismo, mas fomos derrotados. Sendo derrotados, nós fomos colonizados. Falamos a língua portuguesa, os nossos nomes, João, Carlos, Fernando, são os nomes daqueles portugueses que vieram e que dominaram este espaço, mataram os nossos antepassados, tentaram destruir o que é a cultura, os saberes destas culturas, porque colonizar é mais do que ocupar as terras e dominar os homens. A colonização funciona quando conseguimos dominar a cabeça dos homens, o pensamento dos homens, que nós chamamos a epistemologia, que é como o conhecimento é organizado. Então, nós fomos colonizados e neste processo de colonização, o colonialismo levou-nos a acreditar que nós, como pessoas, homens e mulheres pretos, somos inferiores ao homem branco, que o homem branco está no topo da construção do que é a raça humana e que nós estamos na base. E isto faz com que não é o ato formal de proclamação de uma independência, que foi no dia 25 de junho de 1965, que termina com as colonialidades. Temos que nos perguntar hoje se o fim do colonialismo significou também o fim das colonialidades. E a resposta, claramente, é que não. Né? A colonialidade persiste. Persiste quando homens negros, mulheres negras, dizem, por exemplo, que vão fazer um casamento com uma pessoa de uma raça a cor de pele mais clara, para apurar a raça. Apurar a raça, o que significa isto? Significa que a raça escura é mais primitiva e quanto mais clara é a pele da cor, a cor da pele, né, mais civilizada é a pessoa. Okay. Significa que quando nós utilizamos termos como o rei de Portugal, mas quando falamos das nossas autoridades dizemos que são régulos, né? Porque o régulo não se colocava ao mesmo nível que o rei de Portugal. Mas isso podia continuar, portanto, significa que, no fundo, que os conhecimentos que nós temos, quando falamos da colonialidade do saber, nós, aqui em Moçambique, em instituições como o Instituto Superior Mutassa, continuamos a ensinar a ciência produzida na Europa, que nos é vendida como se ela fosse universal. Falamos na psicologia de Sigmund Freud, de Piaget, na filosofia de Kant, de Aristóteles, como se só houvesse o conhecimento europeu, que é vendido como ocidental,
e que o nosso próprio conhecimento é inexistente ou não tem valor. Quando falamos da colonialidade do poder, é só olhar que países como Moçambique se organizam, as suas constituições, os seus órgãos de poder, os seus órgãos judiciais, se organizam à semelhança dos poderes na Europa. Será que parlamento é a melhor forma de gerir países como Moçambique? Não temos resposta para isto, mas este estudo de colonialidade é exatamente questionar isto, né? Quando olhamos como estamos vestidos, vestimos-nos como se fôssemos portugueses, alemães, etc., né? Vivemos em casas que são, muitas delas aqui nas cidades, uma cópia das casas na Europa. Estamos num clima totalmente diferente, talvez precisássemos de casas diferentes, com outra ventilação, como se calhar uma versão moderna das nossas palhotas, que permite que o ar quente saia pelo topo da palhota, mas nós não pensamos em construir conhecimento. Nós formamos um economista em Moçambique e ele pensa que ser economista é fazer a gestão da dívida que é contraída aos países ocidentais e não pensa que uma economia tem que criar riqueza e ficar independente. Não há independência quando não há soberania do conhecimento, não há soberania alimentar, não há soberania financeira, mas nós fomos educados a não ousar pensar que somos tão valiosos, tão iguais como qualquer outra raça, qualquer outro povo, qualquer outra cultura. Olhamos para o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, os Estados Unidos da América, como se fossem o topo da montanha, e enquanto estivermos neste caminho de não produzir conhecimento, saber, instituições próprias, né, continuaremos sempre a reproduzir este modelo colonial. Okay? De uma forma bem simples, como é que interpretamos este termo decolonidades? Porque pela pesquisa que fizemos, quando falamos de decolonidade, algumas pessoas ficam sem saber do que exatamente está a tratar. Como é que podemos fazer uma interpretação da decolonidade? Portanto, seria dizer que queremos acabar com as colonialidades, ou queremos questionar as colonialidades. Dizemos então que a colonialidade é a extensão do colonialismo. O colonialismo terminou, mas continuamos a agir e a organizar-nos como se continuássemos a ser colonizados. Então, esta epistemologia é perguntar: será que como fazemos as coisas, como organizamos o saber, como organizamos o estar, como organizamos a nossa convivência, é a forma mais correta, ou temos que ter uma perspectiva crítica, que seria uma perspectiva decolonial, de questionar a colonialidade? Nos últimos tempos, este conceito de colonialidade tem ganhado espaço nos debates acadêmicos a nível nacional e internacional. Como é que podemos compreender? O doutor já respondeu aqui que o conceito de colonialidade tem a ver com o colonialismo, ou seja, é uma extensão do colonialismo. Mas como é que isso se traduz nos dias atuais? Eu, por exemplo, sou professor de psicologia, né? Dou aulas de psicologia já há bastante tempo, é a minha função. Eu estava a dar uma aula de psicologia e pedi ao estudante para descrever o desenvolvimento psicossocial ou psicossexual da criança. A estudante começou a descrever e os outros estudantes começaram a perder a atenção, alguns a adormecer. Disse, ok. Desculpa, a senhora parece-me que já é uma senhora com alguma idade, não se pergunta a idade de uma senhora, mas permita-me perguntar: a senhora tem filhos? E ela diz: sim, eu tenho filhos. Então, por favor, utilize a teoria de Freud, do desenvolvimento psicossexual, a partir da sua experiência. Como é que isso acontece com as suas crianças? E a estudante começa a sorrir e diz: não, doutor, isto não se aplica. Eu digo: desculpa, não se aplica, como é que a senhora quer dizer? Não, quando as minhas crianças nasceram, não paravam de chorar, fomos praticando medicina tradicional, ele disse que tínhamos que perguntar às almas disseram que o nome que demos à criança é o nome errado, havia outro antepassado que queria o nome, etc. Então, nós ensinamos psicologia em Moçambique, como se Moçambique fosse Viena, na Austrália, ou Paris, em França, né? E a população moçambicana, né,
grande parte dela, né, utiliza outras coisas, outros saberes que não têm nada a ver com os saberes europeus. Então, estamos a gastar o nosso tempo, o tempo dos nossos estudantes, quando ensinamos coisas que não são relevantes. Um paciente vem ter comigo e pergunto aos meus pacientes, mas desculpa, esse problema que o senhor tem, quando consultou lá em casa, disseram que é o quê? Ah, não, doutor, eu sou civilizado, eu não consultei. Não, nós somos todos, ou quase todos, acabamos consultando. Quando consultou bem, o que é que lhe disseram? Ah, já que o doutor insiste, sabe? Ah, dizem que temos um espírito da família, um chigono que não quer que eu me case. Quando eu me caso, ou tenho marido da noite, ou tenho um guias. Então as pessoas começam a utilizar toda uma cosmologia, toda uma construção espiritual própria da maioria deste povo que habita esta zona do país. E então, e muitas vezes, inclusive, a minha consulta, uma pessoa pergunta, eu pergunto, desculpa, o seu nome? Ele pergunta, o meu nome de português ou o meu nome de landi? Afinal, tem 2 nomes. Sim, tenho 2 nomes. O nome português, ele utiliza quando fala comigo como se eu incorporasse o médico português, branco. Então aí ele é Fernando, né? Mas lá, quando no meio da família dele, quando consulta os médicos tradicionais, etc., ele já tem um nome tradicional. E esse nome tradicional ele não pode dizer, porque se não diz a ninguém fora da família, porque se os feiticeiros fizerem alguma coisa contra ele, utilizando o nome português, não lhe vão atingir. Ora, como é que eu lhe vou ajudar se não conheço o nome tradicional? Porque o nome português seria como uma máscara. O nome tradicional é que seria o nome mais íntimo que permite a cura, como permite o contrário, na questão dele o feitiço. Mas nós, como psicólogos, né, não treinamos os nossos estudantes, nós próprios, a investigar o que é que funciona neste país que é Moçambique, em que é que as pessoas acreditam, quais são os saberes que existem, quais são as práticas que existem, e de uma maneira crítica construir uma psicologia, construir uma psicanálise culturalmente adaptada ao nosso país. O que nós ouvimos muitas vezes é dizer que há os obstáculos que a nossa cultura provoca. Portanto, nós vemos com uma visão europeia e encontramos obstáculos. Então, acreditamos que a nossa função é civilizar o povo moçambicano, as culturas moçambicanas, para um dia ficarem iguais às culturas europeias. Isto é continuar com as colonialidades, né? É negarmos, e encontramos algumas formulações nas línguas, por exemplo, a língua falada aqui no Sul, em que as pessoas dizem, por exemplo, nós os pretos não prestamos. Nós os pretos somos feiticeiros. Então nós continuamos a olhar para nós próprios, para a nossa cultura, para os nossos antepassados, de maneira negativa, pejorativa, como se tivesse menos valor. Mesmo a construção do que foi, depois da independência, da construção socialista, né, que tentamos fazer aqui em Moçambique, Karl Marx não é moçambicano, Karl Marx não é africano, Karl Marx não é negro, provavelmente nunca esteve em África. Então nós dissemos, não queremos o português, mas vamos buscar um alemão, neste caso, né, para colocar no lugar do português, em vez de nos perguntarmos, será que a doutora Graça, será que as outras pessoas que estão aqui em Moçambique têm conhecimento, têm saberes, têm capacidades para dirigir este país e construir as ciências sociais, mas também as ciências, as outras áreas das ciências técnicas, económicas, etc., que estejam adequadas a esta realidade, a esta cultura, a este povo. E de que forma este conhecimento herdado na época do colonialismo tem influenciado a educação no nosso país, tem influenciado a ciência e as instituições públicas? Nós não temos resposta. O que nós queremos com isto é iniciar um debate, iniciar uma investigação. Nem tudo que vem do Ocidente há de ser mau, né? O que nós dizemos é que há um conhecimento produzido no Ocidente que se diz universal, mas tudo o que se diz universal normalmente nos leva ao erro. O conhecimento é pluriversal. Há muitas outras fontes de conhecimento, né? Então, o que nós queremos é olhar de uma maneira crítica para o conhecimento que vem da Europa e ver isto serve para a nossa realidade e vai fazer com que nós nos desenvolvamos como culturas, como povos. Isto não serve. Mas o que queremos também claramente dizer
é que nós, moçambicanos, nossas culturas aqui, temos que valorizar as nossas culturas, valorizar os nossos saberes, valorizar a nossa história e valorizarmos uns aos outros. O colonialismo levou nós a esse sentimento de inferioridade do homem e da mulher negra, mas o colonialismo levou também a que o homem negro e a mulher negra odeiem os outros homens e mulheres negras. O que vemos na África do Sul agora, xenofobia, inclusive dentro de alguns povos que são o mesmo povo. O povo xangano está deste lado e está do lado sul-africano, mas ninguém pergunta se também é xangano. Dizem logo é moçambicano, então fora. O que vimos nas manifestações pós-eleitorais em 2024, início de 2025, aquilo era vizinho contra vizinho, né? Uma pessoa porque está na pele. As razões são indiferentes, mas quando temos amor uns para os outros, quando respeitamos a vida um do outro, não recorremos à violência, uma violência letal, destrutiva, para resolver algo. Quando as pessoas começam a recorrer à violência, significa, por um lado, que as pessoas não valorizam a sua própria vida, que a põem em risco nesse momento, e segundo, não valorizam a vida do outro. E isto é o resultado deste colonialismo que nós vivemos, desta colonialidade que nós perpetuamos, em que não nos amamos uns aos outros, né? Então, como construir amor entre nós? Como passarmos por um cidadão moçambicano estendido na estrada, talvez doente, talvez com fome, como se olhamos para ele como se não fosse um ser humano. A doutora Graça está agora aqui comigo, mas sair para a rua e tropeçar e eu não a reconhecer, eu passo, digo que não quer problemas e afasto-me, né? Isto é uma desumanização que o colonialismo criou em nós, né, que continua a se manifestar. Então, o que nós queremos provocar ou contribuir é que haja uma discussão, uma reflexão sobre isto que chamamos de colonialidade, uma perspectiva decolonial, com o objetivo principal de criar amor entre nós, de nos valorizarmos individualmente, valorizarmos ao outro, moçambicano e moçambicana, valorizarmos as nossas raízes culturais, os nossos ancestrais, os nossos conhecimentos, os nossos saberes, os nossos sabores, a nossa música, a nossa sensualidade, a nossa sexualidade. A África, Moçambique é um país tão bonito, né, tão rico, mas nós continuamos, né, a olhar sempre para a Europa, como se a Europa é que fosse, de facto, a Meca, o mais alto desenvolvimento da espécie humana. E estamos a ver que a Europa não é. Vemos a destrutividade hoje na Europa, né? Houve uma altura em que a Europa vendeu a ideia de que a Europa era civilizada e os povos fora da Europa eram os povos primitivos e justificou o colonialismo mesmo dizendo que vinha aqui civilizar-nos. Veio com a Bíblia também para trazer a religião deles, chegou, matou as nossas religiões mas o que aconteceu foi que esta violência que existia na Europa, a Europa deixou de vivê-la, mas o homem branco veio projetar esta violência aqui em África, com a escravatura, com o chibalo, com a exploração das pessoas, com os massacres que havia aqui, com a condenação de milhões de moçambicanos a viverem em condições subhumanas nos subúrbios, sem o mínimo de assistência médica, né? Não eram considerados seres humanos, havia os brancos de primeira, brancos de segunda, brancos de terceira, e aí terminava a humanidade. Alguns ditos assimilados eram considerados uma parte desta civilização e todos, a maioria dos moçambicanos eram os primitivos, né? Então, isto é uma violência terrível contra um povo, né? Mas, repito, a pior violência é conseguida quando o próprio povo, né, o próprio objeto da violência se considera que esta violência é correta, não vê alternativas, faz todo esforço para tentar ser um bom rapaz, para ser um preto civilizado, né? Então, mas hoje vemos a Europa, a violência voltou para a Europa. Na Ucrânia, a violência que temos com a Rússia, a posição da Europa em relação à proteção dos direitos humanos quando acontecem estas mortes, esta destruição em Gaza, na Palestina, no Irão, no Médio Oriente, no Sudão, e vemos que como o mundo está organizado hoje, se Moçambique olhar para a Europa à espera de respostas, Moçambique vai continuar a caminhar para o abismo.
A resposta é de nós acreditarmos em nós próprios, buscarmos outros caminhos, né, a partir da nossa lugar na história, da nossa cultura, né, da nossa civilização, não negando o que são as outras civilizações, mas valorizando-as ao mesmo nível que as nossas. O doutor falou aqui da valorização das culturas, dos hábitos, enfim, daquilo que tem a ver com o nosso país, não é? É exatamente sobre Moçambique. Quais são os desafios que o nosso país, que Moçambique, enfrenta na valorização desses mesmos hábitos, costumes dos nossos povos? É bastante difícil. O problema é, eu penso que o que nós pudermos recuperar da nossa história pré-colonial seria muito importante. Sabemos como é que nós éramos antes do colonialismo chegar, né? Eu penso que pode ser um bom ponto de estudo para as diferentes ciências. Antes do colonialismo chegar, por exemplo, havia o tal metical, introduzido pelos árabes ou na zona costeira. O que é que aconteceu com o metical quando se introduziu o escudo? Como é que funcionava o metical, né? Não há investigação, não sabemos. Hoje sabemos que uma moeda moçambicana, uma moeda americana, para eu ter direito a uma moeda americana a $1, tem que dar 60 moedas moçambicanas. A relação não é de 1 para 1, é de $1 para 60. Sabe, isto devemos fazer parar e pensar. Será que a nossa moeda vale? Nós valemos 63 vezes menos do que a moeda. Mas nós estamos satisfeitíssimos com isso. Estamos à espera que o Banco Mundial venha desvalorizar mais o metical, né? Porque o nosso ponto de referência é o dólar. E eles dizem assim, o ponto de referência é, mas a vossa moeda é 63 vezes menos, né? Como é que era antes? Como é que eram as nossas trocas entre nós? Como é que eram as nossas trocas com os outros povos aqui à volta? O que é que podemos recuperar disso? Não sei, sabe? É uma coisa tão difícil de pensar. Porque nós, como seres colonizados, que vivemos nisto, mesmo o que nós chamamos de bonito, o que nós chamamos de interessante, é tudo, de certa maneira, premiado por esta colonialidade, né? Então, como é que libertamos disto? Como é que olhamos para isto, né? Como é que a mulher negra se olha no espelho e considera o seu cabelo bonito, que não precisa de pôr cabelo postiço para parecer uma mulher branca, né? Como é que os padrões de beleza do corpo, como é que nos aceitamos como nós somos, sabe? Como é que, né? Eu recordo-me, havia aqui, sei lá, moçambicanos, ou no caso até o próprio presidente Nyusi, que tinha algumas expressões e que as pessoas se riam em português, né? Mas ele possivelmente tem uma língua banto, tem uma língua materna. Ele estava a traduzir algo quase que linearmente da língua materna para a língua portuguesa. Absolutamente normal. Ele não nasceu em Lisboa, não nasceu, né? Mas nós ríamos. E ríamos por quê? Né? Ríamos exatamente por este sentimento de inferioridade que nós temos, em que não falamos as nossas línguas. No meu tempo até dizíamos falar português é falar língua de cão na escola colonial. Mas hoje o colonialismo foi embora e muitos de nós já não sabemos falar as nossas línguas, os nossos filhos muito menos. Então, somos estrangeiros em Moçambique, vamos para Portugal, nenhum português olha para nós e diz: está aqui um conterrâneo português como eu, civilizado. Olham para nós e dizem: pretos, vão para a vossa terra. Estão aí partidos, inclusive, não que os defenda, mas da extrema-direita. Então somos esta pessoa sem dono, sem rumo, que aqui quer ser português na sua terra, chega a Portugal, dizem que ele é negro, que volte para a terra dele. E se nós não conseguimos resgatar este nosso orgulho, essa nossa estima, esta nossa ligação com a nossa história e construirmos um sonho que nos leve como moçambicanos, com os nossos recursos minerais, que são tantos, que continuamos a vendê-los e a comprar os produtos industrializados a preços proibitivos, então estamos num caminho que é o caminho do abismo. Tentamos, né, mas se continuarmos por este caminho, não nos leva a sentido nenhum, senão a destruição e ao precipício. Ok. A academia tem um papel muito importante, que é mesmo a partilha de conhecimentos. De que forma a academia pode contribuir para a partilha desses conhecimentos que são importantes, ou que seja, que são inclusivos, como forma de valorizar os saberes locais, assim como científicos?
O problema da academia é que esta academia reproduz esta colonialidade do saber e do poder ocidentais. Então, nós em Moçambique precisamos de uma academia que vá de encontro à realidade moçambicana, à história de Moçambique, aos desafios que Moçambique tem e produza conhecimento, produza saber, né? Num país com terra fértil, né? Não podem comprar tomate do vizinho, não podem importar tomate enlatado da China ou do Brasil. Não faz sentido. Mas onde é que está a Faculdade de Agronomia? Onde é que está, né? Portanto, o que nós precisamos é de uma academia, de facto, que faça uma pesquisa a partir do nosso espaço. Precisamos de uma academia que valorize o conhecimento local, que valorize o conhecimento produzido pelos cientistas nacionais, que, por exemplo, diga que um trabalho científico aqui na universidade não pode citar 100% cientistas estrangeiros. 50% tem que ser cientistas moçambicanos, outros 20% africanos, mas valorizamos o nosso conhecimento. Uma tese de licenciatura não vale porque citou europeus, vale porque o conhecimento produzido resolve um problema concreto em Choco, em Montepuez, na Beira. Qual é a contribuição desse trabalho para resolver este problema específico? Então precisamos de uma academia que se coloque à altura deste desafio, não de ser uma câmara de repercussão, fazer eco do que é dito na Europa, mas que de facto produza conhecimentos, saberes, práticas, técnicas relevantes para valorizar o homem e a mulher moçambicana, a terra moçambicana, as nossas culturas e mudar a nossa realidade para o melhor. Como um dos organizadores do evento, como é que avalia o papel dos investigadores africanos, não só, até mesmo internacionais, neste processo de reflexão sobre a produção de conhecimentos? Penso que há um grupo, né, já vem de Frantz Fanon, né, que começou com estudos ligados a esta questão da decolonialidade, o efeito nocivo do colonialismo no homem e na mulher negra, Césaire, mas quando olhamos para Fanon, estamos a falar dos anos 50, 60. As primeiras independências africanas foram nos anos 60. Moçambique ficou independente nos anos 75. Em que é que isto contribuiu para valorizarmos a nossa raça, né? A nossa cultura, os nossos saberes? Infelizmente, temos que ser críticos e dizer que fizemos muito pouco, né? Eu próprio formei-me numa academia, numa universidade na Alemanha, e olhava para a Alemanha como se fosse o topo do conhecimento, né? O melhor que eu podia fazer nas minhas aulas é citar pensadores europeus, e os alunos olham para mim e diziam: uau, o professor sabe muito. Mas é um conhecimento que não muda as realidades aqui, então é um conhecimento vazio. Então nós temos que ser críticos, primeiro começando por nós próprios, que de facto são recursos que andamos a desperdiçar, e a academia tem que se virar, ter as pernas, os pés dentro desta realidade, colocar o seu cérebro dentro desta realidade, de maneira crítica, questionar a realidade, né? E todas estas construções. E vai ser um caminho difícil. É um caminho difícil, é um caminho penoso, é um caminho que levanta vários questionamentos que alguns nos fazem sentir pouco à vontade, né? Porque também com estas colonialidades, nós, a elite, somos os que mais beneficiamos, porque falamos bem português, falamos bem inglês, falamos alemão, somos convidados para conferências, etc. Mas sabemos que isto são migalhas que caem na mesa e que nem nos satisfazem a nós, muito menos aos milhões de moçambicanos. Estamos dispostos, né, a abrir mão destes privilégios. O que nós temos é alguns privilégios que não são direitos, não é que ganhamos, não é que somos mais inteligentes do que os outros. Eu tive a sorte de, depois da independência, poder ir estudar na Alemanha. Mas quantos moçambicanos tiveram essa sorte? E será que estudar na Alemanha é a solução para todos os moçambicanos que estamos aqui? Não é a solução, de certeza. Então tem que abrir mão do privilégio, né, e criar uma sociedade de direitos em que todos tenhamos o direito, né, à felicidade, à honra, ao bem-estar, ao amor, né? Então isto exige um paradigma que não é o paradigma atual.
Ok. Este evento reúne algumas organizações, como é o caso do Instituto Superior Lutas, Associação Reconstruindo a Esperança, do Círculo Psicanalítico de Moçambique, a Fundação Alberto Chipandi e a Associação dos Médicos Tradicionais. O que este evento representa? Ou seja, o que isto representa em termos de união entre a academia, a sociedade e até os saberes tradicionais? Nós tivemos do dia 14 a 16 de maio deste ano um congresso internacional chamado Crianças, Guerra e Persecução. Foi o quarto da série que nós realizamos. E quando olhamos para a situação da criança em Moçambique e no mundo, principalmente no tocante à violência, vemos que o que nós diríamos que era pessimismo no início deste novo milénio, ficou totalmente ultrapassado. Nunca imaginamos, por exemplo, que um país como Moçambique, que terminamos a guerra, né, de 1977, termina em 92, hoje estaria outra vez envolvido em guerras em Cabo Delgado. Né? E, no fundo, também as guerras com a RENAM contra o governo, também houve vários episódios durante este período. Quando Moçambique ficou independente, de facto, a promessa que havia em Moçambique é que ia haver comida para todos. A terra era nossa, o país era nosso, teríamos educação, teríamos saúde para todos. E hoje olhamos e vemos que mais de metade das crianças moçambicanas, de acordo com a Unicef, vivem em condições deploráveis, de pobreza, né? Então, quando olhamos para o mundo de maneira geral, vemos guerras no Sudão, vemos guerras em Gaza, na Palestina, na Síria, na Ucrânia, na Rússia. Então, vemos a devastação do meio ambiente do planeta Terra, como se tivéssemos um outro planeta, né? Portanto, nós estamos a destruir o nosso próprio planeta. Então, isto fez-nos com que os parceiros moçambicanos decidíssemos que ficar calados, ficar parados a olhar é tornar-nos cúmplices porque estamos a ver que as coisas não estão a correr bem. O que é que cada um de nós pode fazer? E uma coisa que, voltando para Fanon, Frantz Fanon, ele propõe é para nós, os homens e mulheres negras, nos humanizarmos, temos que trabalhar juntos, acreditar uns nos outros. Ninguém tem a solução, mas cada um deve dar o que pode dar. Então, a academia dá o que pode dar, né, como instituições que trabalham com jovens, que têm a capacidade de produzir o conhecimento. Os médicos tradicionais trazem o conhecimento ancestral e põem à disposição. A Fundação Chipande está a trabalhar no norte de Moçambique com crianças e população afetada pela violência militar, né? Traz-nos o sofrimento destes moçambicanos e questiona-se como é que se pode ajudar estes moçambicanos. O Círculo Psicanalítico de Moçambique entende que a psicanálise tem componentes que provavelmente são universais, mas questiona-se também como criar uma psicanálise mais, né, alinhada, mais endógena, né, ligada, portanto, a esta cultura na qual nós vivemos. A Associação Reconstruindo a Esperança trabalhou também com crianças ex-soldado, trabalhou na problemática da violência sexual contra crianças, né, e agora também com estas catástrofes naturais. Então, todos temos perguntas, mas cada um de nós, isoladamente, não vai conseguir responder. E o importante é esta ação coletiva de Fanon, valorizarmos aos outros, tentarmos definir os problemas comuns e acreditarmos que nós somos parte da solução. Podemos selecionar esses problemas, podemos criar novos paradigmas, novas formas de pensar, novas formas de agir. E neste processo, valorizarmos mutuamente e reconhecermos o nosso valor. Então, é isto que nós devemos fazer. Por isso é que são muitos organizadores né? E ainda há o ICDP, que é uma organização que trabalha com crianças também. No norte do país ainda há um Instituto de Psicologia, o Congresso teve lá a Politécnica, a Universidade Politécnica. Portanto, este congresso, este seminário, não deve ser visto como o seminário de uma instituição. Deve ser visto como o seminário de todos nós, porque ninguém, em sociedades que foram colonizadas e que vivem este dilema da colonialidade, todos nós somos atravessados pela colonialidade. Todos nós. Quer dizer, não há ninguém que pode dizer eu não sou atravessado. Né? Uma pessoa classe média chega a casa, né? Tem um empregado doméstico que ganha 6.000 meticais, que sabemos que possivelmente não é suficiente
para pagar pelas suas subsistência e dos seus filhos, e vai dizer que a criança está doente em casa. Eu posso dar uma vez, mas não posso dar uma terceira, uma quarta ou uma quinta, porque eu próprio depois fico sem dinheiro. E eu digo ao outro moçambicano, desculpa, não tenho dinheiro, desenrasca, tu arranja. Estou a dizer o quê? Que a criança que fique sem medicamentos, que morra se for o caso. Quando damos consultas aqui no hospital, né, façamos uma receita e o paciente volta e diz, doutor, este medicamento não há aqui na farmácia do hospital, lá fora fui ver, o custo é muito alto, não consigo pagar. Então, destes 3 medicamentos, qual é aquele que é bom, aquele forte, que só consigo comprar um? Nós não fomos educados para isso. Aí devemos dizer ao paciente, ouça, se o senhor não tem dinheiro, vá para casa, não gaste o seu dinheiro a comprar só um medicamento, que né, para a cura funcionar, precisamos destes 3 ingredientes, destes 3 medicamentos, nesta proporção. E se o senhor vai tomar só um, até vai criar resistências no seu corpo, e um dia, se tiver o dinheiro, o medicamento é capaz de não ser mais eficaz. Portanto, o senhor não tem dinheiro, você vai para casa, descanse, morra, mas utilize esse dinheiro para outras coisas. Isto é totalmente desumano. É totalmente desumano. Mas é o que nós vemos no dia a dia, né? Eu venho com o carro a circular, passo por paragens, pessoas às centenas paradas, pergunto-me, paro, não paro, ajudo, não ajudo, vejo uma mulher grávida, posso dar boleia, não posso. Sabe? Os dilemas que nós vivemos em países como o nosso são terríveis, doutora, são terríveis. Então, este problema mexe com todos nós. É verdade. Aqui temos uma componente, temos aqui a medicina tradicional envolvida neste evento, e a pergunta que não quero calar é: de que formas é que os conhecimentos da medicina tradicional podem contribuir para a valorização dos saberes dos africanos? Penso que há primeiro esta ligação com a parte herbanária. Portanto, eles conhecem várias utilizações possíveis, né, com função de cura de várias plantas que existem neste meio. Portanto, a ligação do médico tradicional, né, com a natureza é diferente da ligação que na sociedade europeia nós temos. A sociedade europeia é esta de explorar os meios, de domesticar a natureza, né? E que está a significar uma destruição da natureza. A medicina tradicional tem uma atitude diferente. O homem moçambicano, a cultura moçambicana, né, olha para o meio ambiente de maneira diferente, né? A árvore que é utilizada para cerimônias religiosas, etc. A medicina tradicional também, né, penso que com esta ligação que existe entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, que no mundo ocidental é uma divisão cartesiana, ou a pessoa está viva ou a pessoa está morta, né? Mas não há esta possibilidade, é uma ciência positivista, né? Aqui nas culturas moçambicanas encontramos que a pessoa está viva, mas está sempre em ligação com os ancestrais, com os antepassados. Eles conseguem funcionar como médium que permite aos vivos falar com os mortos. Tentam criar uma harmonia entre os valores dos nossos antepassados com os valores. Então, também aqui penso que há muito que podemos aprender, né? O que é que significa isto, né? Vamos ter que estudar, vamos ter que refletir sobre isto, né? Nós, como sociedade humana, temos uma grande dificuldade, que é lidar com a morte, lidar com a finitude, né? E as culturas africanas, moçambicanas aqui no caso, parecem ter uma outra maneira de lidar com a morte, né? E nós temos que aprender essa maneira. Porque quem nega a sua morte, então projeta a violência contra o outro. O outro é que morre, o outro é que é inferior, né? O que o Ocidente faz é acreditar que eles são imortais, eles têm a ciência, eles têm as armas e podem fazer isto em relação aos outros. Os outros é que são castrados, né? E em Moçambique também reproduzimos esta violência do Ocidente. Se nós tivéssemos consciência, cada um de nós, que também somos seres da natureza e que temos que viver em harmonia com a natureza, possivelmente, íamos dar um outro destino ao que nós chamamos da pulsão de morte, né? Que é uma pulsão destrutiva. Então,
as culturas africanas, as culturas moçambicanas, será que nos podem ajudar a encontrar outros caminhos para, né, lidar com a nossa pulsão de morte, que não sejam letais, que não sejam destrutivos? Isto talvez possamos aprender com eles. Eles estiveram próximos ao poder tradicional. Que saberes, que informação é que eles têm? Não podemos ter a ilusão de que a solução dos nossos problemas é voltar para trás. O que está atrás já foi. E atrás também havia opressão de algumas pessoas, da mulher, que tem que se discutir. Temos que olhar para isso e saber se era bom, se não era, como é que lidamos com isso. Mesmo algumas categorias que eu tenho muito receio de utilizar, a opressão da mulher, o que é que significa? É um conceito ocidental, como é que este conceito é traduzido nas línguas banto, na história do nosso... Então, há muito que eles podem trazer, mas digo sempre, não é para voltar para o passado, não é para pensarmos que a medicina tradicional não foi afetada pelo colonialismo, ela também foi afetada pelo colonialismo. Encontramos alguns médicos tradicionais já ligam as suas práticas, a religiosidade cristã, que veio depois, né? Como é que isto funciona, né? É um novo desenvolvimento, o que é que isto significa? Não sabemos. O que é que significa quando um homem e uma mulher negros ficam de joelhos perante a imagem de um Deus branco? Não será que inconscientemente acabam sempre pensando que se o Deus é branco, então o homem branco também é superior a nós, né? E inconscientemente mantém mecanismos que se perpetuam? Não sei, mas são muitas perguntas, de facto. Nós temos perguntas, não temos respostas, porque de facto nós não vamos poder responder se não conseguimos envolver, né? E a sociedade também sentir que este debate é importante. Talvez há uma infelizmente não é uma história moçambicana, é uma história europeia, mas acho que é a Branca de Neve, que está perdida no bosque. E ela pergunta à coruja: Coruja, podes ajudar-me? Estou perdida. E a coruja diz: talvez te possa ajudar. Para onde é que tu queres ir? E a Branca de Neve responde: não sei. E a coruja então diz: se tu não sabes para onde queres ir, qualquer caminho serve. E esta é uma grande questão para nós em África. Se nós não sabemos para onde queremos ir, qualquer caminho serve. Então, no momento em que formularmos as perguntas e dissermos que o caminho que queremos seguir é um caminho que valorize-nos a nós como mulheres e homens negros, é um caminho que valorize as nossas culturas, é um caminho que permita termos soberania no pensamento, na alimentação, dos nossos recursos, no ar que respiramos, na maneira como vestimos, nas línguas que falamos, aí talvez possamos ter as respostas alinhadas. Enquanto repetirmos perguntas que não são nossas, que são formuladas no Ocidente e que são ditas ser universais, possivelmente andaremos sempre aqui aos círculos e 50 anos depois da independência estaremos aqui a perguntar qual é a porcentagem da população que continua na pobreza extrema, na pobreza absoluta, quantas crianças continuam a não ter escolas, qual é a taxa de natalidade que aumentou ainda mais e quão destruída está a nossa natureza, o nosso meio ambiente. Olhamos para a nossa cidade, como ela está, né? Isto tem que ser questionado e temos que encontrar soluções. Como uma organização que faz parte, né, da organização deste evento, que contributos espera de cada investigador que estará presente no evento, como é o caso dos investigadores que vêm da UNISA, da Western Cape e dos Estados Unidos? A questão é sempre que nós não podemos voltar para trás, para o tempo antes da, né, exposição ao colonialismo. Então, cada um de nós tem a sua área de especialização. E eu venho da psicologia, né? O colega Nelson McDonaldo, ele é de Porto Rico, trabalha agora nos Estados Unidos, ele vem da área da filosofia. A colega Shanaz e o colega Umesh Baba são psicólogos sul-africanos. Vários dos participantes no nosso debate, alguns são das áreas das ciências sociais, os outros da economia, da física, das ciências puras, das engenharias. Eu penso que esta questão não é colocada a todas as áreas do conhecimento, é colocada os políticos, é colocada a todas as áreas do poder. Ao
ao ser, é colocado mesmo ao alfaiate, mesmo ao indivíduo que faz pulseiras, né? Isto mexe com tudo, com tudo, com toda esta construção que nos define como seres humanos. Então, a questão é de cada um de nós, né, na sua área de produção de conhecimento, na sua área como cidadania, como vizinho, como pai, como esposo, como esposa, como filho. Eu penso que temos que refletir nestas dimensões e olhar aquilo que causa mal-estar, aquilo que causa dor, né? E perguntarmos de onde é que vem isto, o que é que podemos fazer para mudar, né? Valorizando-nos a nós, valorizando o outro e procurando soluções que tragam saúde mental, que tragam bem-estar, que reduzam o mal-estar, que tragam comida para a mesa, educação, medicina, né? Soluções para problemas de saúde dos moçambicanos, sem termos que ir para a Índia, para o Japão, não sei mais para onde. Como trazer saúde em Moçambique? Não é copiar os hospitais que existem fora, é ver o que é que serve lá, o que é que podemos produzir nós, combinar, criar caminhos, mas o objetivo tem que estar claro, é que temos saído desta dependência. Então, é um desafio para todos nós. Estamos a caminhar mesmo para a reta final. Que resultados espera deste encontro, tanto para os estudantes, para os investigadores e até mesmo para a sociedade no geral? Eu penso que decolonidade é um processo que começa quando começamos a formular as perguntas. Começa quando conseguimos articular este mal-estar. Começa quando começamos a definir metas, começamos a procurar uns aos outros para sentarmos juntos e conversar. Então, se este encontro começamos a formular as perguntas e começamos a procurar respostas e sairmos dali, cada um de nós ser um catalisador na sua universidade, no seu instituto, na sua casa, no seu bairro, né? Teremos conseguido o que nós queremos. Claro que o ideal seria conseguirmos definir algum tipo de metas para podermos, de alguma maneira, medir o avanço, né? Por exemplo, o que eu dizia, há coisas que podemos medir, é qual é o volume de conhecimento nacional, ou, né, vamos lá dizer, ligado a estas culturas nacionais que produzimos, né? Qual é o impacto que este saber produzido na universidade tem na vida real, né, dos moçambicanos e das moçambicanas. Eu penso que isto, mais do que uma meta, deve ser uma obrigação moral nossa, porque senão estamos a falhar na nossa missão histórica de desenvolvermos como raça, como povo, como cultura, como civilização, como país, né? Okay. E qual é a mensagem que gostaria de deixar aos jovens, aos investigadores, aos estudantes, no sentido de desenvolver conhecimentos a partir desta realidade africana? Esta é a última pergunta. Eu penso que isto não fica só ao nível cognitivo, ao nível afetivo, ao nível motor, né? Cada moçambicano, cada vida humana em Moçambique tem valor, né? Então, como é que valorizamos estas vidas? Como é que criamos uma sociedade, uma civilização que valoriza estas vidas e que, de facto, faça jus à promessa de que já somos um país independente para sermos um país, de facto, não colonial, sem colonialidades, decolonial e que possamos produzir felicidade, saúde, amor, alimentação, habitação para todos nós. Como é que fazemos isto? Então não é só o cientista, mas é todos nós, moçambicanos, temos que nos colocar esta questão. Ok, muito obrigada.